Então, esse momento agora Estamos aqui ao vivo, repercutindo aqui o pedido de demissão de Sérgio Moro. Olha aqui, ó. de acordo com o que tinha sido prometido para o ministro quando ele assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lembrando mais uma vez, Sérgio Moro pede demissão e ela ainda precisa ser assinada pelo presidente da República para ele ser oficialmente ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. Fábio. Muito obrigado, Vinícius. Daqui a pouco a gente volta com o Vinícius com mais detalhes sobre esse pedido de demissão. É isso. Todos estão acompanhando no Brasil inteiro o pedido de demissão de Sérgio Moro. O que nos chamou a atenção? Nada melhor que um dia após o outro. Sérgio Moro, hoje, publicamente, reconheceu que nos governos Lula e Dilma, a Polícia Federal tinha autonomia. Reconheceu também que permitiu a ele, como juiz, trabalhar no combate à corrupção. Agora pede demissão porque o Bolsonaro queria nomear o diretor-geral da Polícia Federal, os superintendentes, queria ter os relatórios de inteligência de investigação. E diz uma específica investigação, que inclusive está no Supremo Tribunal Federal, que se refere às investigações das fake news que vai chegar a Carlos Bolsonaro, à família Bolsonaro, ao gabinete do ódio, ao Jair Bolsonaro, para chegar à conclusão que as eleições de 2018 foram uma fraude. O que vai me chamar a atenção agora, daqui para frente, é ver os bolsonaristas. Nós sempre criticamos o Sérgio Moro, porque ele era partidário, porque ele fez uma opção política, porque ele perseguiu as nossas lideranças políticas e transformou a Lava Jato num grande partido político. E ajudou a eleger Jair Bolsonaro, que agora percebe que o Jair Bolsonaro é o grande articulador do que não é o que ele chama legal ou dentro do Estado democrático. Eu quero ver, nós vamos continuar nossa coerência, criticando nas nossas bases, não só o governo, mas Sérgio Moro. Os bolsonaristas vão fazer agora com Sérgio Moro. O que vocês vão fazer com Sérgio Moro, que puxaram o saco dele até ontem? Agora vai virar inimigo de vocês? Agora vai virar adversário de vocês? O que vai virar? Essa história demonstra o inequívoco processo de desmonte do governo Bolsonaro. Vai comprar o Centrão, que diz que isso era velha política. Não vai comprar. Já comprou. Comprou Valdemar da Costa Neto, dando o Banco do Nordeste para eles. Está comprando Roberto Jefferson. É isso aí. Nada melhor um dia que após o outro. Nada melhor um dia que após o outro. Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, o Centrão. E aí, Mandetta, ministro da Educação, defendendo a perspectiva sanitarista dos especialistas da Organização Mundial de Saúde, defendendo o isolamento social para cuidar da economia e cuidar da vida, cuidar do nosso povo. Nós sempre criticamos o Mandetta porque ele inclusive votou pelo congelamento da saúde por 20 anos. A direita elogiava, depois começou a criticar porque se contrapôs ao mito chamado Jair, que defende o genocídio do povo brasileiro. Agora, Sérgio Moro. É uma profunda derrota no governo Bolsonaro. Aproxima-se o fim do governo Bolsonaro. Pela política neoliberal, que aumenta a desigualdade. Primeiro ano antes da pandemia, 1,5% de crescimento. Após pandemia, o que vai ser o Brasil? Que eles não estão conseguindo nem pagar
a renda básica para milhões de brasileiros. E ontem, no plenário da Câmara, um deputado do PSL criticando o governo porque tem milhões de brasileiros que não conseguem acessar a primeira parcela de R$600. Para os pobres, para os trabalhadores, para o microempreendedor individual, para o micro e pequeno empresário, a burocracia, a demora. Para os banqueiros, 1,2 trilhão já estão liberados para eles. Para os grandes, para os ricos, para os milionários, em plena pandemia, o governo é generoso. Para os mais pobres, para a renda básica, não consegue atender milhões. Nós já votamos há um mês atrás a renda básica. O Congresso fez a sua parte. O governo queria dar R$200. Quem sabe é por isso? Na última hora, quando percebeu que não tinha voto, aceitou os 500, depois sugeriu, articulou-se, conseguimos votar 600, mas com 2 membros 1.200. E não paga. Faz um genocídio à vida. Todos os países que saíram rápido da pandemia foram os que levaram a sério. Ontem, um pai de um deputado de São Paulo faleceu de Covid-19. Sua mãe está em estado grave. E aí, Vantral, o que tu diz? Da sogra do médico do Equador, que você riu, que você brincou com a vida e com a morte de uma senhora de 80 anos, que um médico não conseguiu. O seu próprio genro, como médico, intensivista, não conseguiu mantê-la viva. Agora é um pai de um deputado do time de lá, fica como? Então, a saída de Sérgio Moro, eu acho que é o início do fim do governo Bolsonaro. Pela política econômica, pela política social, pela política sanitária, da crise sanitária que é incapaz de enfrentá-la. E por isso quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Maria Célia, Folmandeta, Najara, vamos ver quem vai gritar é mito, kkk. Lucas Vargas, é capaz de alguém matar o Moro ainda depois desta delação? Tomara que não. Você viu? Vocês viram? Se fez como grande combate que fez pelo combate à corrupção, 1 ano de ministro. O que ele fez para combater a corrupção? Do crime organizado, do narcotráfico, da lavagem de dinheiro. Onde? Qual é a operação que ele fez em 1 ano como ministro? Ficou atrelado ao Jair Bolsonaro, porque começou a perceber que no Rio de Janeiro, o assassinato da Marielle, ele não podia investigar. A milícia no Rio de Janeiro, Sérgio Moro não pode investigar, porque a milícia tem relação com a família Bolsonaro. E aí? Não quer investigar as fake news, porque as fake news chegam a Carlos Bolsonaro, que montou todo o gabinete das mentiragens, das mentiras, porque teria outro resultado, inclusive eleitoral, todos sabem, as pesquisas colocavam um outro resultado para Fernando Haddad, quando vem todas as mentiras, das bobagens que se dizia do ex-ministro da Educação, o melhor ministro da Educação da história desse país, que nós de Santa Catarina possamos testemunhar. Quantos institutos federais? Mais uma universidade federal depois de 50 anos, como a nossa Federal da Fronteira Sul. Então, aqui ó, Rosângela, Márcia, Isaí, Fredson, Fé na Luta, Rose Ferreira, parabéns, Pedro, Rose de Chapecó, fora Bolsonaro, Kátia Ceruti, oi Pedro, te admiro muito e quero te conhecer, grande abraço. Zeno Moraes, um abraço meu grande amigo. Maria Zabotti, Ageu Fernandes, beleza, Alexander, Valdecir Florenço. O Brasil precisa de um rumo e só terá outro rumo fora Bolsonaro, não tem rumo. Eu conheci ele há 8 anos, conversava com o Bolsonaro, nós discutíamos educação.
Bolsonaro não entendia de educação para o país. Discutíamos saúde, Sistema Único de Saúde. Bolsonaro não entendia. Discutimos economia, discutimos agricultura, discutimos municipalismo. No grande evento dos prefeitos e também de 2 eventos de vereadores, quando Jair Bolsonaro era pré-candidato, tinha colegas meus que eram bolsonaristas, eles saíram decepcionados, eles diziam, não é esse não é candidato a presidente, não, isso nunca vai se eleger. E com as fake news, com as mentiras, montaram e ganharam. E aí está fazendo as vítimas, que é o próprio povo brasileiro, as vítimas que é a própria democracia, com esse neoliberalismo, ultraliberalismo de Paulo Guedes, que quer vender o patrimônio, que foi uma conquista do povo brasileiro, em plena pandemia quer destruir a Petrobras. Pelo amor de Deus, vamos segurar esse patrimônio que vem desde Getúlio Vargas. Petrobras é nossa, é do povo brasileiro, não entregue para os estrangeiros. Paulo Guedes está nem aí com o povo brasileiro. Tanto é que é ele que está resistindo a renda básica, não pagar para os pobres, não pagar para os trabalhadores, para todo mundo voltar a trabalhar e mais gente morrer nesse país. O povo morrer é um detalhe para esses caras. Salles, os deputados, senador Gilmar José Rocha, é isso aí, Gilmar, Moacir Corbani, André Luiz, ele não sai, continua à direita, não adianta, ele sai, é isso aí, André Luiz. Ele sai e continua à direita, não adianta. É isso aí. Como eu falei, nós vamos continuar criticando Sérgio Moro. Ele montou esse grande esquema. Ele é um dos responsáveis pelo golpe no Brasil, à democracia, retirando uma presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros. Em novembro de 2014, nós tínhamos pleno emprego. Eles começaram a sabotar o país, deram o golpe, botaram o Temer. Ou vamos esquecer disso? Botaram o Temer e com o Temer fizeram reforma trabalhista, fizeram congelamento para 20 anos de saúde e educação, que o Bolsonaro votou a favor, começaram a privatizar e o Bolsonaro deu continuidade a essa agenda ultraliberal que esse setor do judiciário, da Lava Jato, em vez de combater a corrupção, participou de um projeto político partidário, do projeto do Jair Bolsonaro, tanto é que em plena campanha ele já sabia que ia ser o ministro. No segundo turno fez mais uma operação vazada de uma delação do Palocci mentirosa, desmentida depois, mas serviu para criar o caldo, e junto com as fake news, com as mentiragens, derrotar Fernando Haddad e eleger essa figura implorável, tá? Como diz os argentinos agora, um imbecil que está dizendo que está permitindo que os próprios argentinos estão fechando as fronteiras, o Paraguai já fechou as fronteiras para não ter tanta contaminação do coronavírus nos países vizinhos, porque o Bolsonaro está liberando tudo. É o presidente mais pior avaliado no mundo em relação ao combate à pandemia. Será que é só ele sozinho que está certo? Não está, está errado. Prefiro contar com a ciência, com os especialistas, com os médicos. Quando tem um problema de saúde, eu não vou pedir conselho de engenheiro, eu vou pedir conselho de médico. É isso. Reinaldo Oliveira, os sabotadores da República acabaram com os avanços que havíamos iniciado simplesmente para dar o golpe, é isso. Iraci Skanagata, só queremos viver num país honesto, é isso mesmo. Agora, utilizar esse debate da honestidade, de combate à corrupção, protegendo os seus, condenando outros politicamente, sem prova e sem crime, como foi impedir o presidente Lula de ser candidato a presidente. Sim, tem que ser honesto, sim, mas tem que ser junto com o honesto, defender os interesses do povo, destinar os tributos para a saúde, para a educação, para emprego, para apoio ao micro e pequeno empresário, para a infraestrutura do país. Ser honesto é o mínimo. Não é nem questão política, isso é o mínimo de um ser humano, levar a sério as coisas, o que é público, o que é privado, o que é particular, é particular. Isso é o mínimo, isso não precisa, isso nem é virtude. Maria Célia, Moro elogiou o PT pela manutenção da autonomia dos poderes. Sim, ele teve que reconhecer que no tempo dele, ninguém interferiu na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, ninguém interferiu na Polícia Federal, ninguém interferiu nas investigações da própria Lava Jato. Por isso que eles fizeram tanta besteira também e
tantos equívocos políticos que cometeram, e a história vai mostrar, e já está mostrando, mais rápido do que nós imaginávamos. Porque com o Intercept Brasil mostrou a farsa da Lava Jato, com o Intercept Brasil mostrou que empresários pagavam para ter a liberdade, Intercept Brasil mostrou com provas de que determinadas delações era para punir e para antecipar a prisão do presidente Lula, para impedir que ele fosse candidato a presidente. Isso tudo já veio em denúncia no Intercept. Agora o próprio Sérgio Moro tem que admitir publicamente, no dia da sua demissão, que no governo do PT não tinha interferência na Polícia Federal. Ele próprio é testemunha de que atuou com autonomia, mas com partidarismo, com tendenciosidade, e se organizou num partido político da Lava Jato para eleger Bolsonaro, que agora o defenestrou do Ministério da Justiça. Quando Jair Bolsonaro demitiu o Valeixo, ele estava dizendo: Sérgio Moro, não quero mais você aqui. É isso que o Bolsonaro falou pro Sérgio Moro quando diz: vou interferir na Polícia Federal, vou interferir nas investigações, quero os relatórios de inteligência para mim acompanhar se estão investigando as milícias, se estão investigando a morte da Marielle, se estão investigando as fake news, porque isso eu não quero, porque vai chegar até o Palácio do Planalto. É isso. Sérgio Moro disse isso hoje na sua entrevista. Nada melhor que a história. Nós vamos publicar um livro agora sobre o golpe e vamos mostrar esse papel do judiciário no desmonte da democracia, na montagem desse estado de exceção. Olha o que aconteceu no final de semana. Isso é jogo democrático. Apoiar ato institucional número 5, que torturou, que matou, quem pensa diferente. Você que está me assistindo, tu pode pensar diferente que eu, e nós vamos nos respeitar. Obrigado, Luciane. Palmas para Sérgio Moro, sendo honesto em sua fala, que no governo PT... Não tem muita palma para o Sérgio Moro, não. Não estou puxando o saco aqui do Sérgio Moro, não. Vocês bolsonaristas que apoiaram o Sérgio Moro porque ajudou a eleger o Jair Bolsonaro, carregam ele para vocês. Tá? Vocês que pariram, que embalem ele, ou vão agora defenestrar ele. Entendeu? Então os bolsonaristas vão estar com dificuldade. Agora. E aí, Sérgio Moro? Cleberson, se tinha Francisco de Assis Reis, Bahia, ô Francisco de Assis, obrigado aí pela tua audiência. Marciano de Oliveira, parabéns, deputado, defendendo os direitos do povo. Sempre, Marciano. Nós temos que ter lado. Na política tem que ter lado. Fui prefeito da cidade de Chapecó, com as prioridades que fizemos, hospital, matéria infantil, priorizamos saúde, os nossos bairros, a nossa população, com projeto de infraestrutura. Fui deputado estadual, fizemos lei do artigo 170 das bolsas de estudo, que mais de 400 mil jovens de Santa Catarina, Marciano, receberam a bolsa de estudo. Como deputado federal, criei mais bolsa de estudo, tivemos do lado do presidente Lula, da presidenta Dilma, do lado dos mais pobres, do lado dos trabalhadores, do lado do setor produtivo desse país, do lado dos agricultores, da saúde e da educação, da infraestrutura desse país. Temos lado, sempre vamos ter lado, e agora, mais do que nunca, não vamos ficar elogiando o Sérgio Moro, não, estou dizendo que ele está fazendo autocrítica e foi vítima do próprio golpe que ajudou a produzir e eleger essa figura que está mais aliado e beijando a bandeira do Trump lá, dos americanos, que agora abandonaram ele e ele não sabe o que fazer mais. Lauro, Luiz, grande deputado, Ivonete Nascimento, é isso aí, Pedro, golpe puro quando pretenderam prender o nosso presidente Lula. Renato Souza, parabéns pelo seu trabalho. Renato Curitiba, Antônio Colucci, é isso mesmo, Ana Salete, um grande abraço, Fredson Costa, aí, Lauro Hilas Chay, João Brasil, parabéns, deputado, você me representa, valeu, Pedro, estou com você sempre, valeu, Lauro, valeu, João, Alex da Bahia, olha aí, ó, fé na luta, companheiro até da Bahia estão nos acompanhando aqui, Lucia Andrioli, o Bozo assumiu a culpa de o filhinho de papai ser bandido, Moro abre a boca agora, infeliz, é isso. E aí, Sérgio Moro, mantenha a tua decência,
Mostra os bastidores deste ano no Ministério. Isso tudo que você falou da pressão política, o que vocês investigaram que sabe sobre as fake news? Mostra aí de onde saiu as mensagens daquela porcaria da mamadeira de piroca, do kit gay e tudo, essas bobajadas que desrespeitam o ser humano, desrespeitam a democracia e conseguiram influenciar muito povo desavisado, desinformado, em período eleitoral, que mexe com as emoções das pessoas, as pessoas não conseguem racionalizar e foram influenciados numa onda e que produziu isso tudo que vai desmontando a nossa soberania nacional, que vai desmontando o direito dos trabalhadores, que vai desmontando os direitos sociais. E agora na pandemia nós vamos sofrer muito mais, porque vai ter mais mortes, vai ter mais pobreza, vai ter mais miséria, vai ter mais desemprego, porque eles vão defender banqueiro, 1 trilhão e 200 bilhões para os banqueiros, e não conseguem colocar 600 reais na mão dos mais pobres desse país, ou que vão querer fazer política com a renda básica. Pelo amor de Deus, o povo está passando fome, a fome tem pressa, como dizia o Betinho, a fome tem pressa. Como é que é possível num governo que não se sensibiliza, com 415 mortes ontem pela pandemia, e não muda a posição, e põe um ministro que vai ser a favor do desmonte das políticas de proteção à pandemia? Pô, quando eu vejo meu colega deputado, então não estou falando de outros, estou falando do deputado deles, dizer que não pôde ver o pai indo para o hospital, o pai morreu, não pôde ver ele ser enterrado, eu não estou dizendo sepultado, porque essa desgraça desse vírus tira o direito de muita gente viver, desgraça famílias, mas também tira o direito de ser velado e sepultado. Olha, pensa em alguém de que você ama. Esqueça ideologia, partido político, esqueça. Pega alguém da tua família que vai morrer de pandemia. Sim, porque você acha que só os outros que vão morrer. Não, alguém nosso. E imagina que tu não vai poder se despedir dele, para dizer como viu ele nos últimos momentos, não vai poder. Tu imagina a solidão de uma desgraçada morte desta, e um presidente diz que não tem problema, que o ministro da saúde, do setor econômico, do setor dos fundos de investimento, do setor privado, que não entende nada de SUS, nada de saúde pública, não, é ele que diz que não entende. E nós temos que viver esse momento da história do país. O ministro Vantral, que brinca com a morte de uma senhora de 80 anos, porque era sogra do médico que não conseguiu curá-la da Covid. E disse que isso podia ser uma mentira. Isso não é possível. Não é possível um governo desta natureza. Agora, povo brasileiro, como é que milhões de brasileiros escolheram? Portanto, parte da sociedade brasileira tem responsabilidade sobre isso que está aí. Então vamos consertar isso. Vamos definir um movimento nacional pela democracia, por um outro país democrático, mais justo, mais solidário. E quem sabe nesse momento, fora Bolsonaro, é a única alternativa que nos resta para projetar o futuro no período de pandemia e pós-pandemia. É isso aí, Marianice, fora Bolsonaro. Antônio Souza, parabéns, nosso deputado, se nos representa. Antônia Maria dos Santos, parabéns. Tereza Coller, só agora que tu viu que o teu povo está passando fome. Não, nós tínhamos saído, não é só agora não. Tanto é que nosso presidente Lula criou o Bolsa Família, criou programas sociais. Eu fui o primeiro prefeito que criou o programa de aquisição de alimento dos agricultores para distribuir para os povos. Não, pode ficar tranquilo, nós sabemos a dor do povo. Nossas famílias, muitas parentes, nós passamos fome também. Fique tranquilo, cara. Não é só agora, não. E por isso que o Lula tirou 40 milhões da miséria e nós saímos do mapa da fome. Ou tu esqueceu, companheiro bolsonarista? Ou tu esqueceu? Seja racional. Tenha bom senso, tenha mínimo de dignidade contigo mesmo.
Contigo mesmo. Mas está voltando por esse neoliberalismo. E porque está botando dinheiro nos bancos e não põe para o povo, não paga 600 pila do renda mínima para milhões de pessoas. Aquela senhora que tem 2 filhos, se inscreveu na primeira semana e não recebeu nada. Aquela outra família que no INSS não libera, que perdeu o marido, está com um filho deficiente e não recebe a renda básica, não recebe a pensão por morte há 6 meses. E perdeu o auxílio porque fez opção pela pensão por morte. Eu vejo aquela mãe chorando, como é que eu não vou me sensibilizar, me indignar, cara? Bolsonaro está nem aí com o nosso povo que está sofrendo nesse país. Microempresário, pequeno empresário, falindo. Votamos 15 bilhões essa semana para os micro e pequeno empresários. Mas nós precisávamos 300 bilhões. Elogiei o projeto do senador catarinense, Jorginho Melo, de 9,9 bilhões para micro e pequena empresa. Mas é insuficiente. Agora, para os grandes, tudo. É opção de classe, opção para elite. Essa é a opção que o povo elegeu Jair Bolsonaro. Então, ele não é só bobo, não. Ele faz opção de classe. Ele faz opção pela elite. Ele faz opção pelos banqueiros. Paulo Guedes é dos banqueiros. Tá? Então, Valesca, parabéns pelas suas... Laura Lilita, parabéns. A David Tomás e os mortos que ganhavam pensão de aposentadoria. Onde se tem pensão, se tem algum morto que ganha aposentadoria, tem que denunciar e eliminá-los. Maria Dal Santo, parabéns, Pedro deputado. Deunir, Antônio Beto, parabéns, deputado. Luta sempre, defendendo o povo. David Tomás e as licitações da Friboi. Então, apresenta qual é a irregularidade em licitações da Friboi. Até diziam que era do filho do Lula, essas bobagens, tudo e fake news. E os próprios donos da Friboi foram lá e desmentiram na cara dura os bolsonaristas, ficaram sem ação, e ainda tem alguns insistindo em mentiragem. Pô, o problema é quem faz mentira, acredita nelas, reproduz nelas, se desqualifica. Quando vocês fazem, David, essas mentiras que vocês transmitem, não desqualifica nós, você que se autodesclassifica, você que se diminui, né? se torna um menor no relacionamento humano, na democracia. Fredson Costa, Pedro, pedra fundamental nesta reconstrução do Brasil, fé na luta, é isso aí. Nelson Rampanelli, valeu, deputado, grande abraço. Verone Dang, nobre deputado. Sabino Souza, David Tomás. David, está difícil, vocês se diminuem, se desqualificam, então tá lá, não consegue comprovar, não consegue ter prova nenhuma do sítio de Atibaia, é uma bobagem, um sítio de um pedalinho de 4 mil e poucos reais, David, não se desqualifique tanto, você se diminui demais. Sabino, Adão Rodrigues dos Santos, Gilson Gugel, grande abraço, Helder Costa, Democracia, Elaine Marisa, Fora Bozo, e a diretoria, não consegui ler, Sônia, tem muita gente participando, obrigado pela participação de todos, então não estou conseguindo ler todos aqui. Fala, Pedrão, o Bozo e Moro, Lula de novo com a força do povo, é isso, Edir Vidal, abraço, deputado. Mônica Guedes, chega de fake news, é isso, mas o problema é que o Bolsonaro quer anular a investigação da fake news que vai chegar até ele e vai dizer que foi uma fraude a eleição dele e que tem que ser anulada com fora Bolsonaro. E todo o seu governo, Mourão e todo mundo. Boa tarde, amigo. Mônica Cristina, Edir Vidal, Sabino Souza, Zeli da Silva, orgulhosa, Valdemir VGA, Zenaide, valeu, deputado. Ana Cláudia, Elvis e Pima Testana, Sabino Souza, não consigo entender, da reprodução, não entendo aqui, Sérgio Moraes dos Santos, vai Corinthians, é isso aí, meu filho é corintiano, meu filho é corintiano, torce para o Corinthians, um grande time, mas eu sou gremista e sou chapecoense. Elvis Lima, não tem amor a político algum, mas luta tá de brincadeira. Elvis não tem amor para política nenhum. Elvis, não adianta. Você gostando ou não dos políticos, odiando os políticos, falando mal deles, é a política que vai reconstruir esse Brasil ou vai botar por buraco. Então não tem alternativa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Marlene Carvalho, boa tarde. Boa tarde, Paulo César da Costa, boa tarde. Flávio de Souza, parabéns, deputado. Estamos aí na guarda da sua posição. Rafael, Pedro, um grande abraço. Eva Soares, Santa Maria, presente. Helder Costa, aí, Eliane, Dilva,
Não discute, a Dilma diz, não discute com o Bolsonaro, quer proteger a minha mente. Valeu, deputado. Mas, Dilma, eu às vezes discuto, converso com eles, porque eles se diminuem demais num debate tão sério que nós estamos vivendo nesse país. O ministro Sérgio Moro acaba de pedir demissão e os bolsomínios estão preocupados lá com detalhes do sítio de Atibaia. Me desculpe, bolsonaristas estão perdendo o argumento, porque a política de vocês é suicida, está aumentando a desigualdade social e a miséria nesse país. A política sanitarista do Bolsonaro e do novo ministro é genocida, é criminosa. Vocês vão cometer um crime de lesa pátria, um crime de humanidade. Vocês vão para as cortes internacionais responder por esses crimes que vocês estão fazendo. Vocês não conseguem botar 600 pila na mão do povo que já um mês já está aprovado. Pelo amor de Deus, vamos discutir economia, vamos discutir pandemia, vamos discutir a vida do povo. Deixa de ficar viajando em discussão ideológica fantasmagórica, olavista, terraplanista. Meu Deus, brasileiros defendem que a terra é plana. Puta que eu pariu, desculpa a expressão, já há centenas de anos, que é tão simples, qualquer aluno de quinta série, num pequeno estudo de geografia com os novos mapas, com os novos estudos, consegue demonstrar que a Terra não é plana, e esses terraplanistas, porque Olavo de Carvalho, e tem colega meu, deputado, que acompanha e é discípulo de Olavo de Carvalho, aquele charlatão, é um grande charlatão. Ferdinand, você é ótimo, está excelente a sua narrativa, a sua crítica, pertinente e verdadeira. Viva Pedro, fora Bolsa. Avelino Venetti, obrigado pelos seus projetos em Romelândia, abraço ao nosso povo de Romelândia, aqui um desgoverno, Marlene, Marguerita, frango que acompanha marreco, dá nisso aí, frango que acompanha marreco, dá nisso aí, acho que é referente ao Moro, né? Amorim, para emprestar para os bancos 3 trilhões. É isso aí, Amorim. Muito dinheiro para banqueiro. Valesca Vicente, valeu tudo. Saudades, saudades de quando o brasileiro era respeitado no exterior. Sim, nós somos um vexame no exterior. Meu Deus, as pessoas, eu conversava com um amigo que veio do exterior, as pessoas diziam, que presidente vocês têm naquele país? O que foi feito naquele país? Que era um país respeitado, 6ª economia mundial, já está 9ª agora a economia mundial, e olha, está fazendo guerra com a China, que é o maior parceiro comercial do país. Não é possível. Brigou com os países árabes, está brigando com a China, né? Então, acho que a economia está preocupado com vírus ideológico. Tem preocupação, olha, é um absurdo, é um absurdo. E sabe que essas brigas da pandemia, que é a minha interpretação, é porque eles acham que é porque está relacionado com a China. China é um país, já que está se transformando em imperialista, como é os Estados Unidos, mas como é que eles puxam o saco dos americanos? O que os americanos estão fazendo de bem para nós? Entendeu? Então, tem que cuidar do Brasil, tem que defender o Brasil, tem que defender o povo brasileiro. O governo foi eleito para defender o povo brasileiro. Não defender nem a China, não defender nem a Europa, nem defender os americanos. Tem que defender o Brasil. Olha agora o Trump, que deu um Trump no Jair Bolsonaro. Quando a bicho pegou, ele andou falando de gripezinha, o Bolsonaro copiou. É uma gripezinha, porque o Trump falou que era gripezinha, ele reproduz aqui. Mas depois que o Trump percebeu, porque tem eleição esse ano lá, fechou tudo, não tinha mais indústria, a própria 3M americana estava lá na China produzindo, não tinha mais equipamento produzindo, porque ela desindustrializou os Estados Unidos, estavam tudo na China, começou a sequestrar os aviões, os equipamentos para combater a pandemia, inclusive do Nordeste, inclusive aqui do governo brasileiro, e o Mandetta chiava, brigava e tudo, e o Bolsonaro em silêncio, porque era seu amigo Trump que estava sequestrando. Porque o Trump, quando chegou o momento, se precisar entre os países e o mundo, não, ele vai defender o seu interesse, inclusive eleitoral. E o Jair Bolsonaro continua subserviente, capacho do Trump. Lustra o sapato do Trump. É lamentável. Nós, como brasileiro, não precisa nem ser oposição, é como brasileiro.
Como tu pensa um brasileiro que não pode se orgulhar do seu presidente? Tu pode ser de esquerda, de direita, de coisa, mas tem que ser decente. Tem que se honrar a cadeira que senta. Esse não tem honra nenhuma. Isso não tem preparo nenhum. É um imbecil do ponto de vista intelectual, é um despreparado do ponto de vista de compreensão do que é ser governo, mas é mal intencionado nas suas pretensões autoritárias, fascistas, de querer dar o autogolpe, porque sabe que não vai se eleger de novo, então precisa dar o autogolpe, tem que eleger cada pouco um inimigo. Atrás era nós, depois virou Supremo, Congresso, daí depois virou Mandetta e agora virou Sérgio Moro. Está limpando todos os que podem se opor aos seus projetos autoritários. Por isso tem que dar um basta. Por isso que tem que impedir a continuidade de um governo que nega o jogo democrático. Porque defender ditadura, defender ato institucional número 5, não é jogo democrático, não. Isso é crime. Isso é crime de responsabilidade. Por isso são os meus amigos, Alberto Risotto, valeu, deputado, Jomar Mandel da Silva, O Mundo Não Gira, Capota, Lucilena, saudades do Lula, presidente que mais ajudou o pobre, volta Lula, Isabel da Costa dando os parabéns, Luiz Carlos da Silva, 1 por 16, valeu muito a luta, deputado. Ana Lídia Brizola, não somos revanchistas, não tem que pensar em revanche. Revanche é quem tem ódio, e ódio é o veneno que tu toma achando que vai matar o outro. Tem muito bolsonarista que vai morrer cedo, porque eles têm um ódio tão grande naquela alma que é uma coisa incrível. E aí não são decentes o suficiente nos argumentos e tudo, daqui a um pouco vão defender mais arma. Porque o Bolsonaro fez essa semana aumentando o decreto de permissão de armamento de 6 para 500 para cada um que tem porte. Isso vai dar 227 milhões de projéteis aqui para o Brasil neste ano. Então vai ter mais que brasileiros projetos por aí se todos fazerem o que a lei está permitindo. Isso é um absurdo. Quando eles não têm mais argumento, precisa usar arma. É isso. A violência é quem não tem argumento. E eles estão perdendo os argumentos e daí querem fazer violência, querem ditadura, querem autoritarismo, querem calar nossa boca, querem nos silenciar. Não vão conseguir. O povo não vai deixar. O povo quer falar. O povo não aguenta mais, não quer mais, não tem saudade da ditadura. Meu pai e minha mãe já faleceram, mas eles eram um silêncio no período da ditadura. Lá de política eles diziam não era para falar, não era para criticar. Hoje quem está nos assistindo pode me criticar aqui. Tem vários que me criticam aqui, eu faço o contraponto. Essa é a democracia. Sou professor de uma universidade há 30 anos, convivo com a crítica permanentemente. Estou no espaço da política pela crítica permanente. Então não tem problema de crítica, não tem problema da diversidade, da pluralidade. Dentro dos nossos próprios partidos tem diversidade e pluralidade. Agora, não é possível falar em ditadura, autoritarismo, violência. Se isso traz alguma coisa, estão perdendo os argumentos. Não estão perdendo a dignidade, não estão perdendo mais argumento, não. Estão perdendo a moral, estão perdendo a autoridade, estão perdendo tudo. Estão perdendo tudo. Valeu, companheira. Pedro Brigão, muito obrigado, companheira. Aqui, muito obrigado. Edson Alano de Souza. Moro abandonou o barco tarde. Sabe que vai afundar. Claro, tem vários que estão sentindo que vai afundar. Sandra Tubim, muito bom, deputado. Ângelo Zini, parabéns, companheiro, pelo trabalho. Um forte abraço. Paulo Sanjum, é isso aí. Capinzal, é nós, Pedro. É isso aí, a juventude aí, é nós. Companheirada toda de Capinzal, nossos grandes amigos, me fizeram até cidadão de Capinzal, meu orgulho, e vou honrar sempre a confiança, o apoio do nosso povo lá, que foi suprapartidário. Eu não tenho nenhum vereador do meu partido, nós não temos no município de Capinzal, e todos os vereadores de todos os partidos nos indicaram a condição de cidadão daquela cidade. Então, para mim, é uma honra, porque não teve influência
nenhuma do ponto de vista político. Esse é o nosso melhor deputado, Marielle Juliano, obrigado. E Piauzinho está com você, deputada Marielle Juliano, obrigado. Evani Miranda, nós não queremos ditadura, é isso mesmo. O que esperar desse governo? O que esperar desse governo? O Paulo Guedes, o Márcio também. Paulo Guedes é ultraliberal, formado na escola de Chicago, que o mundo inteiro nesse período de pandemia diz não serve mais. Os países que desmontaram as políticas públicas, vamos falar de SUS. Vamos falar de SUS. Nos Estados Unidos não tem SUS. Um rapaz de 23 anos foi para ser atendido no Covid-19, mas não tinha o plano de saúde. Não tinha o plano de saúde. Não foi atendido, morreu, sem ser atendido uma única vez. No Brasil nós temos o SUS, que tem problema, subfinanciamento, tem que revogar a emenda constitucional 95, mas é um sistema público de saúde. É o que ainda está segurando vários sistemas e vários municípios desse país. Você imagina a pandemia sem o SUS? Pelo amor de Deus, essa semana eu ouvi uma professora da Universidade Federal, a Thaís, que fizemos uma live junto. Ela diz, o povo não tem noção do que é pagar particular. Ela deu um exemplo, que ela trabalhou no Albert Einstein, em São Paulo, por 10 anos. Ela diz uma diária, 10 mil reais, sem os procedimentos, sem o pagamento do médico, dos equipamentos que vão ser utilizados. Isso pode chegar a 20 mil por dia. Estou falando por dia. Pega um hospital particular, paga uma cirurgia particular, paga um tratamento de quimioterapia, radioterapia particular. É 200 mil, 300 mil, quem tem? Vamos defender o SUS. Vamos defender esse sistema. Ele tem problema? Então vamos aperfeiçoá-lo. Vamos ter uma criança, tem um problema, resolve o problema da criança. Então, esse governo neoliberal, Paulo Guedes, privatizar, desmontar tudo. O dono da Localiza é o secretário das privatizações. Você imagina o que vai sair disso? É um escândalo. É a raposa cuidando do galinheiro. Um Paulo Guedes dos banqueiros vai achar que vai proteger a Petrobras? O Banco do Brasil, a Caixa, a Eletrobras? Privatizou. Olha o primeiro escândalo do Bolsonaro. E os bolsominions não conseguem ver corrupção no governo Bolsonaro. Eu denunciei 3 vezes, dizendo que o Bolsonaro ia produzir o primeiro escândalo no Brasil. Mas a grande imprensa, naquele momento, no início do governo, mancomunada com o Bolsonaro, porque ajudou a eleger o Bolsonaro, porque a Globo ajudou a eleger o Bolsonaro, que agora estão se criticando entre eles. Bolsonaro, a Globo te elegeu também, a Globo que elegeu o Bolsonaro também, que entrou no espírito do golpe e tudo. Eu denunciei, eu disse, a empresa Rumo ou a Vale do Rio Doce vão ganhar a licitação da Norte Sul, 1.537 quilômetros, que foi concedido 15 anos atrás, 10 anos atrás, 537 quilômetros por 2,8 bilhões. Pago 50% e os outros 50% em 4 anos. Enquanto concessão. A Norte Sul, eu denunciei que tinha uma orquestração, montaram um esquema que só seria uma ou outra empresa ou as duas junto. Denunciei publicamente. Deu a Rumo. E sabe por quanto? Povo brasileiro, sabe por quanto? Foi privatizado 1.537 quilômetros, que foram investidos de 12 a 13 bilhões de reais. Extraordinário, eu sou defensor das ferrovias, sou apaixonado pelas ferrovias, presidi por vários anos a Frente Parlamentar das Ferrovias, sou vice-presidente da Frente Parlamentar de Logística e Transporte, ligado com a responsabilidade das ferrovias. Tenho 2 livros publicados sobre ferrovia. Então, falo com autoridade aqui, por defensor das ferrovias, porque esse é o caminho. É um transporte mais barato, mais seguro, ambientalmente sustentável, interioriza a indústria no país e melhora a situação das próprias estradas. Então, não temos dúvida disso. Agora, privatizou 1.537 quilômetros, que foi investido 12, 13 bilhões, sabe por quanto? Por 2,7 bilhões, pago 5% de entrada e o restante em 28 anos.
Me diga, meu companheiro, isso é um escândalo, não é? Tenta você acertar, fazer um tipo de negócio desse. Então, Helene, Rachadinha, Familícia, cadê Queiroz? É isso aí, cadê o Queiroz? Sérgio Moro, você está saindo achando que está com moral? Tu não investigou Queiroz? Queiroz está na boa num bairro rico de São Paulo, sustentado pela família Bolsonaro. E Sérgio Moro, tu não denunciou? Tu não investigou? Ou tu estava investigando e chegou a conclusões de onde é que está o Queiroz? Quem matou Marielle, sobre as milícias do Rio de Janeiro, sobre as fake news? Então agora tem a oportunidade, porque senão você vai perder toda a moral que você fez em 1 ano e pouco no ministério. Ou para a família do Bolsonaro as corrupções dele não servem. Não precisa investigar Queiroz, não investigar as milícias do Rio de Janeiro, não investigar as fake news. Ou não é crime? Sim, tá, porque você disse que o Onyx Lorenzoni, porque pediu desculpa, que fez Caixa 2, ele está desculpado e não investigou, só porque é amigo teu e amigo do Bolsonaro. Então, nós já te criticamos há muito tempo. Quem te elogiava eram os bolsomínios. Quero ver agora o que eles vão fazer. Quero ver o que os bolsomínios vão fazer. Vamos a Kant, Fátima Vieira, enfrentamento é preciso. É isso aí, enfrentar Luiz Carlos Pedroso, todos vocês que acompanham, Fátima, Alda Pastrizufo. Alda, é isso aí, Alda. Um abraço solidário para ti, um abraço fraterno. Parabéns pela tua solidariedade, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí nessa época da pandemia, que é tão importante a solidariedade. Eu que venho de uma tradição cristã, vivi uma família numerosa, aprendemos a partilhar, então vamos partilhando, vamos distribuindo, vamos fazendo máscara, confeccionando máscaras. Eu vi em Chapecó lá as mulheres guerreiras, a Ana Elza com todas as mulheres lá fazendo máscaras, o pessoal da Copersol, o pessoal da Ipagre fazendo sabão para distribuir, para se proteger do coronavírus. Essas coisas são bonitas, isso me emociona, isso me move, me comove, me dá energia para continuar lutando. Celso Bessegato, um abraço. Gelson, parabéns pela coragem e experiência. Gelson Schuch, Gelson, melhor deputado do país. Isso é tua generosidade. Laura Elita Amorim, já estão todos apavorados. Eles estão preocupados mesmo, porque eles estão perdidos, estão com um presidente, mas não dá para... A natureza do governo é ultraliberal, autoritário, conservador, reacionário, com um monte de... Mas um total despreparo. Se você é de direita, faz parte do jogo democrático, o povo escolhe da direita, escolhe de esquerda, mas tem que ter decência, né? Tem que ter decência e honradez ao cargo, né? Nós não merecemos isso. O brasileiro não merece isso. Teu líder, parabéns Pedro, Elizabeth Rodrigues, parabéns, esse é o nosso deputado, Marli. O impeachment vai sair quando? Não sabe, vai depender da pressão do povo, se vai ter impeachment ou não. Nós queremos que tenha uma saída de todo esse governo e que tenha eleições, que o povo volte às urnas. Vai no domingo lá, escolha um novo presidente, da direita, do centro, da esquerda, mas que tenha o direito de escolher o seu destino, o seu futuro, porque este futuro que está sendo construído nesse momento vai comprometer a vida de milhões de brasileiros, e a história vai dizer o que eu estou afirmando aqui. Este momento, se continuar este governo por mais 3 anos, vai comprometer a vida de milhões de brasileiros. Vão tirar o direito de nossos filhos estudar, de nossos netos estudar, de nossos idosos morrer com decência, com dignidade. Mariana Pires, valeu Pedro, Nelson Hertz, Moro colhendo o que plantou. É isso aí, Nelson. Moro está colhendo, entrou numa furada, entrou numa organização que ele próprio fez parte e ajudou a dar o golpe. E aí, no dia que pede demissão, Nelson Hertz, ele próprio diz, no governo Lula, no governo Dilma, ninguém interferiu na superintendência de Curitiba, na Polícia Federal e deu autonomia para nós investigar. E aí, Sérgio Moro? E agora, meu? Abre a boca, fale tudo que tu sabes sobre essa direita podre, extradireita, neoliberal desse país. Se tu não falar nada sobre as fake news, se tu não falar nada sobre Queiroz, se tu não falar nada sobre a morte de Marielle, que você teve as informações privilegiadas,
Ou vocês não investigaram, porque tomaram a decisão política de não investigar, ou vocês investigaram e começaram a chegar pertinho do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. É isso, Sérgio Moro? Começou a apertar a situação com as investigações? Conte para nós. Faça um bem, então, pelo menos agora para o país. Conte a verdade. Ou se tu não contar, ou tu é covarde, ou tu não investigou mesmo porque tu estava do lado mesmo do Jair Bolsonaro, e agora o Bolsonaro que te chutou o saco também e te mandou embora, demitindo o diretor para não te demitir diretamente, para não se desgastar tanto na política. Conta essa história, porque tudo que você falou na entrevista foi importante. Reconheceu, pelo menos, que nós respeitávamos a autonomia do Ministério Público e da Polícia Federal. Pelo menos isso tu já ganhou um pouco de moral. José, parabéns, deputado Pedro, para cima desse... graças a ti ao PT, hoje sigo seus... Jomar Mandel da Silva. Jomar, um abraço solidário para ti. Então vamos concluir essa live, porque depois dessa notícia da pedido de demissão, que ainda não se confirmou, porque quem demite ministro é o presidente, mas quando o ministro pediu demissão, não tem o que fazer, o presidente só tem que assinar a demissão do ministro. Isso mesmo, pressão neles. Mário Korinowski, pô, Mário, Elizabeth Ossiga Andrade, aí já pulou, então tem muita gente entrando, Jomar Mandel, então um abraço grande para vocês, o Luciano Kaleski, Bela Vista do Todo, um abraço para vocês todos daí, a Daniela Pereira. Olha que você não tem para falar sobre esse assunto, vocês do PT sempre condenaram. Daniele Pereira, escuta aqui, eu estou falando, vocês sempre condenaram o Sérgio Moro? Sim, nós sempre condenamos. Eu comecei essa live dizendo nós vamos continuar coerente, dizendo que ele montou um projeto político partidário que ajudou a dar o golpe a presidente, prendeu um ex-presidente sem prova e sem crime, por convicção que a Intercept trouxe as provas, e que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro, e que agora é ele que está reconhecendo que nós demos autonomia para eles fazer todas essas besteiras. Daniela, não tem problema não, nós estamos criticando o cara, eu continuo criticando, eu comecei a live, fiz no meio a live e continuo fazendo a mesma crítica. Ele que foi um dos responsáveis por Jair Bolsonaro. Ele que foi. Vamos continuar criticando, sim. E estou mais ainda. Eu fiz uma referência que ele reconheceu. Estou elogiando ele, que ele reconheceu. Pelo menos isso. Tá? E acho que tem que ter honestidade intelectual entre nós. Agora, Daniela Pereira. E aí, o que tu vai fazer agora? Tu vai elogiar o Jair Bolsonaro ou tu vai elogiar o Sérgio Moro que saiu? E que logo que sair poderá ter mais crítica ao Jair Bolsonaro. Tu vai ficar com o Jairzinho ou com o Sérgio Moro, hein? Acompanhe, tenha coerência, cuida da consciência, a partir da realidade concreta, do dia a dia, do cotidiano. Então, um abraço, amigos, um abraço a todos vocês que nos acompanharam nesta live. Me estendi um pouco, me empolguei, estamos em quarentena, estou em isolamento, tá? Para mim aqui nesse momento até total, tá? E agradeço aí. Um abraço, força para vocês, muita energia, se cuidem, use da máscara, álcool gel, sabão, se protejam, não participe de aglomeração humana, não acredite no Jair Bolsonaro, não acredite no Jair Bolsonaro. Nessa questão da pandemia, mais cidades, menos cidades, ontem foram 415. Cuide da ciência, acompanhe a ciência, acompanhe a fala dos médicos, que eles juraram atender todos seres humanos, independente de ideologia, de partido, de raça. Quando o médico me atende, ele me pergunta de que religião eu sou, de que partido eu sou, de que ideologia eu sou. Se eu sou terraplanista, discípulo de Olavo de Carvalho, me poupe, né? Charlatão. Ou se eu sou de esquerda, sou de direita. Os médicos têm que atender a todos. Eu prefiro atender
acompanhar esses profissionais. E parabéns aos profissionais da saúde. Vamos lutar para ter mais equipamentos, para ter mais recursos. Eu, esse ano, estou destinando grande parte dos nossos recursos para os hospitais. Quero liberar rapidamente mais 1 milhão aí para o Hospital Regional de Chapecó, para os hospitais da região, para os municípios já liberamos essa semana passada, já estão sendo pagos aí 7 milhões 610 mil foram pagos aí para os municípios, em 46 municípios que na semana passada e retrasada a gente conseguiu liberar aí das emendas parlamentares para cuidar essa área da saúde. Vamos firme, vamos juntos, cuide da vida, cuide de você, recomponha-se nesse período que faz a gente ficar na solidão, ficar em crise. Às vezes participa das redes sociais e tudo, mas às vezes dá uma isolada, cuida de ti e da tua família, tá bom? Vamos cuidar da gente para cuidar dos outros também. Um abraço.